do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha sempre estar com as mãos estendidas sobre você. Hoje nós vamos falar sobre Mateus 18, 21. Quando Pedro, discípulo de Jesus, ele se acerca ao mestre e faz uma pergunta. O verso 21 diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? No verso 22, Jesus vai responder a pergunta de Pedro. Ele diz assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha que coisa interessante que Jesus diz aqui. Mas vamos lá. Existe uma questão aqui, que já teve pessoas também que me perguntou isso. É 70 vezes 7 ou é 77 vezes que Jesus falou aqui com Pedro? É verdade que algumas traduções, como a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na linguagem de hoje, ela não vai usar a expressão 70 vezes 7, ela vai usar a expressão 77. Por que isso? Porque umas versões diz 70 vezes 7, a outra diz 77. Sabe por quê, queridos? Porque essa expressão 70 vezes 7, ela é uma tradução de uma expressão grega. A expressão diz assim: ebidomet contax epta. O que quer dizer essa tradução? 70 vezes 7 ou 77. Essa frase, essa expressão, melhor dizendo, é uma expressão ambígua. Ela pode ser traduzida da mesma forma, ou de uma forma, ou de outra forma. Não tem aí muita dificuldade para fazer isso. Vamos lá, vamos entrar num texto aqui. Evidentemente que essa conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus responde isso a Pedro 70 vezes 7 ou 77, ele não está se importando ali com um número. Ele não está querendo mostrar um número para Pedro. O judeu, quando ele tende a perdoar uma pessoa, ele geralmente faz isso 3 vezes. Nós podemos ver isso no texto de Amós, capítulo 2, no verso 6, em Jó 33, 29, que alguns rabinos, eles vão ensinar isso, que até 3 vezes legal, se perdoa, mais do que isso, 4ª vez não. Pedro, ele se aproxima de Jesus e começa essa conversa, e eu entendo que quando Pedro diz assim: Senhor, 7 vezes eu tenho que perdoar, Pedro estava querendo, vamos dizer assim, agradar ao mestre. Ele estava querendo falar de uma forma que exageradamente ele poderia perdoar uma pessoa. É isso, mestre, que na mentalidade deles 3 vezes estava bom. E Jesus, ele usa essa expressão 70 vezes 7. É claro que Jesus não está falando aqui de números. O que Jesus está falando aqui é simbólico. O que vale aqui não é se você vai perdoar 490 vezes ou 77 vezes. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o perdão, ele não é um assunto matemático, ele não é um assunto de leis, ele não é um assunto de regras, mas ele deve ser uma atitude, um espírito de coração aquebrantado para perdoar alguém arrependido. Então, o que Jesus está dizendo é isso, é que o verdadeiro perdão não pode se limitar a números. Além disso, não é o ato que vale. O que verdadeiramente vale é a motivação que te leva a perdoar alguém. Nada pode justificar um espírito perdoador. Nosso espírito tem que ser sempre um espírito perdoador. Não se pode ter um coração preso para que não perdoe. Com respeito à questão do número que se acha no verso
22, 70, 77, 70 vezes 7 ou 77, sobre esse assunto, o que importa, volto a dizer, é a lição ensinada por Jesus Cristo. O perdão não pode ser questão numérica, mas tem que ser uma atitude. Devemos perdoar quantas vezes seja necessário, assim como o Senhor faz comigo e com você. Nos perdoa. Nós erramos uma vez, se verdadeiramente nos arrependemos, se Ele vê arrependimento no nosso coração, Ele nos perdoa. Agora, isso também não nos legitima a ficar pecando, sempre no mesmo erro e pensar que o Senhor vai nos perdoar. Quando nós pecamos, nos arrependemos, isso cria uma mentalidade diferente, uma mudança de mente, aonde nós vamos entender que isso está errado e eu não vou mais fazer isso. Eu não devo fazer isso para com Deus, nem para com a minha vida, nem para com a vida do próximo. Jesus não coloca números, mas Ele coloca o seguinte: tenha um coração perdoador quando vê arrependimento na pessoa, assim como eu vejo quando você erra e eu te perdoo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.